Quando eu entrei em depressão, eu comecei a ficar mais atento, né, à vida de pessoas que ficaram também com depressão. Uma delas foi São Francisco de Assis. Ele vinha de uma família burguesa, uma família de origem francesa, e quando ele se tornou jovem, já na idade de se alistar, ele quis participar das cruzadas, mas foi rejeitado porque ele não estava apto fisicamente, né? O pai dele tinha um certo dinheiro, ele era comerciante lá na cidade de Assis, vendia tecido, e o Francisco começou a fazer caridade com o dinheiro do pai dele. E ele foi repreendido por isso, porque na verdade ele estava roubando a loja do pai, né, para fazer caridade. E ele se arrependeu muito e ele foi até uma capela que tinha perto da cidade dele, a capela de São Damião. E segundo ele nos conta, né, segundo a história guarda, ele teve um encontro com Deus ali. E diz que quando ele saiu, ele se encontrou com um leproso. O leproso andava como um mendigo nos dias de hoje, né, com a roupa suja, rasgada e tal. E o Francisco de Assis deu as próprias roupas para o leproso. E ele teve uma ideia de fundar uma nova ordem, que hoje nós conhecemos como a Ordem dos Franciscanos, né? Os frades franciscanos. Esse período de depressão do Francisco, não é? Depois que o pai dele repreendeu por ele ser ladrão, foi o que mudou a mentalidade dele. E isso é muito legal, assim, você vê como a pessoa se tornou melhor a partir da sua própria depressão. O Francisco de Assis então funda a Ordem dos Frades Menores, e tem 3 coisas que são interessantes, né, nessa questão do Francisco de Assis fundar essa ordem. A primeira é que ele fundou um novo tipo de clero, os frades. A igreja tinha os padres e os monges. Os padres cuidavam das paróquias e os monges ficavam nos mosteiros. E o Francisco sugeriu um monge que andasse pelo meio do povo. O segundo aspecto é que o voto de pobreza que o Francisco escreveu e disse à igreja que quem entrasse para a ordem deveria ter, até hoje é obedecido. Os monges, os frades, aliás, não poderiam trabalhar por dinheiro. Eles faziam um voto de extrema pobreza. E por último, o Francisco estabeleceu um tipo de ministério itinerante. Eles já não ficariam presos às paróquias nem aos mosteiros, né? Os frades tinham que andar no meio do povo. E isso tem muito mais a ver com o evangelho do que o que era praticado pela igreja, né? Foi uma reforma que o Francisco fez na igreja e que eu admiro muito. Por isso ele é um dos santos mais amados aí pelos católicos. Um abraço.